E bem-vindos a mais um VVJB de Baku. E hoje falaremos dos volumes 16, 17 e 18. E comigo aqui está o Talion. E aí, finalmente chegando no ápice do Bakuman, hein? E também com o Kaiser. O cancelamento de Crow é um desastre para a humanidade. Sempre foi. E o Hobbes não está aqui conosco hoje, infelizmente, por alguns probleminhas, mas no próximo, o último, nós teremos o grande Hobbes, né? E continuando nossa experiência com o Bakuman no modo resumido no começo, como a gente sempre faz. Porra, cara, esses três volumes foram experiências isoladas, né, cara? O 17 eu gostei pra caralho. O 18 eu achei engraçado no mau sentido. E o último. Foda-se. Olha, o que pra mim, uma das coisas que me entretém em Bakuman, que faz eu esquecer um pouco de algumas decisões de empresa do Nanamine, é o Hiramaru. Então, quando tem o arco do Hiramaru, pelo menos eu acho engraçado, sabe? Ah, faz sentido? Não, né? Mas, pô, é engraçado pelo menos. O Hiramaru é um bom personagem, assim, pra cômico, né? Mas fora isso daí, eu gostei mais do volume 18, eu acho. Mas também não foi muito mais do que o 16. O volume 17, pra mim, cara, não tem como. O volume 17 eu fiquei puto lendo, viu? Mas, cara, não sei se pro Kaiser também foi assim, né? Qual que ele preferiu. Cara, pra mim o 16 é só um setup assim, né? Meio morninho. O 17 é hilário, no mau sentido. Eu não aguento mais o Nanamine. O 18 ele é o melhorzinho, assim. Ele tá se encaminhando pra um lugar bem interessante. Veremos, cara. Mas enfim, tá, vamos começar aí, né? É o volume 16, né? E basicamente o resumo da ópera no volume 16 é onde o Eiji ele quer cancelar Crow, né? Ele quer, na verdade, acabar com o mangá de Crow. Crow é tipo Bleach, né? Tipo, cara, o mangá fazendo sucesso e tal, do nada a Jump vai lá e cancela sem motivo, né, cara? No caso, dessa vez o motivo foi o Eiji, né? Todo mundo sabe que Bleach foi cancelado, né? Não sei se vocês sabem disso aí. Galera, tem essa. Que obviamente é mentira, né? O Cubo. Aliás, pra quem fala que o. Ah, mas o Cubo ele foi coagido. Não, mas o Cubo ele poderia fazer bem melhor que isso. Na reta final. Gente, ouça o nosso podcast de Bleach, desde o primeiro. Cara, o Cubo ele só repete os mesmos erros do começo do mangá, gente. Gente, me desculpa, não foi a Jump que fudeu ele, não. O Cubo que se fudeu mesmo. Isso aí. Tô dando essa parênteses aqui. E aí tá. E quem viu o podcast de Bleach vai entender por que o Cubo se complicou, né? Mas enfim, só fazendo um marketing básico. E aí, volume 16, ele basicamente é uma competição onde todo mundo tem que superar Crow, porque se Crow ficar em alta por acho que 20 semanas seguidas, um negócio assim, o Age vai terminar Crow para começar um novo mangá. Porque o Age, pra quem não lembra, né, olha o foreshadow aí, cara, nos primeiros capítulos, nos primeiros volumes, o Age queria ter a oportunidade de terminar um mangá da escolha dele, caso ele tivesse sucesso na Jump. E como isso foi prometido para ele no início, foi cumprido. E todo mundo achou, né, aí tem o drama, né, de que acham que o Age vai terminar o mangá do Plus Natural, tem gente que acha que o Age vai terminar um outro mangá o mangá do PCP. Mas na verdade o Age não é esse cara, o Age não vai prejudicar os outros. O Age, na verdade, ele quer terminar o próprio mangá, né? O que eu acho muito legal é que aí a gente vê mais de quem o Age é, né? Porque ele compra esse desafio, assim, o mangá teve muitos momentos para fazer ele desistir da ideia, mas ele não desiste. Não, aqui vai acabar assim porque eu quero, sabe? E muitas intervenções da Jump ali, gente querendo dar pitaco, né? Tipo, não, mas tem muito lenha pra queimar. Não, mas tem muito potencial. Cara, eu quero acabar do que eu quiser e ponto, cara. O que é meio raro, inclusive, na Jump, né? Então, a gente fala mal de Bakuman muitas vezes, mas assim, se é um ponto positivo, eu acho o Age, cara. Talvez pra mim seja o melhor personagem de Bakuman junto com o Hattori. Não sei qual que eu prefiro ainda, mas eu gosto muito do Age, cara. Talvez até mais que o Hattori mesmo. Porque o Age, ele é justo e tudo que ele consegue por mérito dele. Ele não tenta passar por cima de ninguém, nem ser filha da puta com ninguém, sabe? Ele é justo, e eu acho isso legal. Tanto que a personalidade dele ser muito centrada nas coisas que ele quer fazer, mas nem por isso ele deixa de se preocupar com as outras pessoas que estão em volta dele, sabe? Isso a gente tem vários momentos ali dele com o Hattori, no caso o Hattori é editor dele, né? Tem 2 Hattoris. Então, cara, isso é muito foda.
Por isso que eu acho que o 16 foi tão. Assim, foi um volume bom, vai. Não vou dizer que foi ruim, foi um setup bom. Porque ele não foca tanto assim nos outros personagens terciários, ele foca realmente no plot principal ali, que é o Wade versus a Shirogi e explorando mais a personalidade do Wade. Isso tinha sido deixado de lado por várias vezes para dar mais espaço na minha opinião, para alongar o mangá com o Nanamine, né? Mas enfim, aí todos os mangakas querem superar Age, porque não querem que ele termine com o Crawl, querem que ele continue se realizando. E aí o Age faz essa promessa, né, para todo mundo, pro time Fukuda, que se alguém ultrapassar ele, de fato vai conseguir, ele não termina o mangá, ele vai continuar Crawl. Mas, na verdade, todo mundo tenta e falha miseravelmente. O Ashirogi é o que mais chega perto, porque eles usam uma página colorida de PCP para resolver um enigma. E aí tem toda aquela ideia, né, cara, de tipo, eu vou tentar usar a página colorida diferente da forma que os outros autores utilizam. Tipo, sei lá, eu vou tentar colocar um enigma e onde está uma pista desse enigma na página colorida para os leitores olharem a página colorida de outra forma, não verem só como uma arte bonita. E isso definitivamente ajudou o PCP a ter popularidade. Apesar de eu não gostar muito dessa ideia de que, o PCP ficou em segundo, o Crow em primeiro, não ganhou de Crow, mas eu não gosto muito da ideia de, tipo assim, cara, esse é o limite onde o PCP pode chegar. O PCP não tem como ficar melhor que isso. E aí, logo a gente não vai conseguir nunca um anime de PCP, e PCP logo nunca vai superar um mangá do Age, porque esse é o limite de onde a gente pode chegar com esse estilo de mangá. E eu prefiro a ideia de que não é bem assim. Dependendo da forma que for escrever um mangá, ele pode superar, sim, um determinado mangá já popular. Sei lá, One Piece da vida pode ser superado por um mangá que não tem tanto apelo assim ao público em geral, mas fazer um bom arco, fazer uma boa, fazer bons personagens que consigam deixar a marca deles na história. Claro que não superar constantemente em vendas, mas pelo menos no toque em algum momento, né? Eu acho que o PCB poderia conseguir isso, mas infelizmente não conseguiu. Mas, na moral, o PCP parece mó chato, hein? Parece chato pra cara. Nossa senhora. Cara, eu acho que tem 2, 3 mangá aí que me deram curiosidade pra ler no máximo. Eu acho que o primeiro do Ashirogi, Lamona Intelligence, que eu achei que parecia até legalzinho. E, cara, eu acho que esse mangá novo deles, mas é que o mangá novo deles é Devilman, né? Então, mas esse mangá novo deles aí, e eu acho que o Crow do Age. Fora isso, não tive nenhum. Eu fiquei curioso mais pelo aquele primeiro da Aoi, que ela tava fazendo com o Nakai ainda. E os dois do Fukuda, que eu gosto desse estilo. Ah, do Fukuda. Tem, inclusive, pra quem não sabe, tem um one shot do Otter Number 11, do Hiramaru, separado, né? Foi lançado de fato um one shot. Eu não sei se foi lançado pra tentar emplacar um mangá dentro de um mangá, ou se foi lançado só pelo meme, mas assim, tem um one shot de Otter Number 11 inteiro. Cara, é muito chato, eu vou ser sincero. Eu li esse negócio e achei muito chato, cara. E, na minha visão, era um dos mais legais ali do mangá deles, e não gostei. Não comprei muita ideia, não achei engraçado. Mas não foi o Hiramaru que escreveu, pô. Né? Não foi o Obi Obata, né, cara? Pô. Aí também é foda. E aí o volume 16 é basicamente isso. Daí acho que o que dá pra citar mais é que começa a acontecer eventos meio esquisitos, né? Onde chega um senhor lá na Jump lançando um mangá de Battle Shonen de calcinha, que é um Battle Shonen cult de calcinha, que eu não sei como que seria um Battle Shonen cult de calcinha, mas é exatamente isso. Chamado PCA. Olha que a criatividade dos nomes, olha só. PCP e agora o PCA, né? Caraca, eu adoro como é criativo nos nomes de mangá, é o Gobi Obata, cara. E aí é estranho porque o Azuma, ele tem, sei lá, seus 50 anos já, e ele era um antigo editor do tio do Mashiro, né? Então, por que esse cara que nunca conseguiu emplacar na Jump conseguiu levar um mangá tão bom? Obviamente, no início começa a ter coincidências e tal, e a gente começa a pensar, mas eu já vi isso em algum momento, alguma coisa assim em algum momento, sabe? E a gente começa a ter um pressentimento meio estranho. Porque, peraí, não tava focando no Crow versus do PCP e agora tá acontecendo outra coisa estranha. Quem que é esse cara aí? E aí a gente começa a ver que tem alguém já conhecido que tá por trás de tudo, né? E aí a gente começa a ficar com um pouco de medo. E aí é um volume inteiro disso, né? E
Obviamente, o Hattori é o cara que não subestima ele pela aparência, diferentemente do Miura, né? Deixa o Azuma passar. E o Hattori começa a botar o one-shot do Azuma e, assim, do nada começam a explodir autores antigos na Jump. Inclusive o Arai, que tinha sido demitido, né? Pra quem não sabe, o Arai Sensei, que é um cara muito importante na Jump, é o senhor que é um mangaka experiente, que sempre compete com todo o time Fukuda, mas ele nunca tem destaque. É esse cara aí. E aí, pô, o Hattori tá agora editando 3 revistas, vai ter menos tempo pra PCP, e agora, cara? O que tá acontecendo? Por que tá tanto mangaka antigo tá voltando ativa? Abriram um asilo, é isso. Enfim, a gente não sabe. E a gente vai descobrir no volume 17, né? Cara, o volume 16, eu acho que ele é meu favorito porque foi a primeira vez que ele colocou uma situação que eu me importasse com todos os times ali. Porque eu acho que, às vezes, os conflitos eles eram muito separadinhos, sabe? Isso me incomodava um pouquinho. Mas ter em vista que tava todo mundo contra um e tentando levar o próprio mangá nisso e tal, e botar novos conceitos naquilo lá. O mangá de bike colocando... Não, de motocicleta... Não. O mangá de motocicleta colocando o vovô, que era um cara lendário na motocicleta e tudo mais. É muito foda, cara. O PCP que teve fazer um arco, tipo, que tentasse ser um pouco, assim, misturasse a color page com a situação lá e, porra, é o pico da coisa. Enfim, todo mundo tentando dar o máximo de si e fazer o melhor mangá que podia ser. Então, cara, eu quero muito que a Jump fizesse isso um dia, cara. Todos os mangás maps, sabe? Ia ser legal, ia ser legal. Uma competição interna, né? Eu fico Mas pensando também, será que já existiu uma rivalidade direta entre os autores, mas a gente não sabia? Tá aí, né? sim, existe. Cara, até saiu a entrevista do Oda com o autor de Detetive Conan, que o Oda falando que ele era completamente maluco por competição de mangá, e o Detetive Conan, o autor do Detetive Conan falando, eu nunca pensei nisso, e o Oda, como assim que nunca pensou, cara? Tu nunca olhou um mangá na tua frente e falou que quer trucidar ele? O Oda tava basicamente falando isso, né? E aí e o cara do Detetive Conan falando, nunca pensei nisso não, nunca, esse não era meu objetivo era só escrever uma história que os outros gostassem. Aí o Oda, cala a boca, para de mentir. É literalmente isso a entrevista do Oda, cara, tem aí na internet. Então sim, com certeza tinha essa rivalidade, eu não sei se era uma rivalidade onde era de conhecimento de outros mangakas, mas considerando que existem esses encontros da Jump de fato entre os mangakas, né, acho que existe esse encontro de fim de ano de fato na Jump, eu imagino que sim, deve existir uma competição até saudável pela disputa. A gente sabe que tinha uma competição entre o Kubo e o Oda, né? O Kubo, inclusive, tinha seus problemas com o Oda, mas o Oda sempre, foda-se, é o Kubo. E o Kubo sempre... O Kubo e o Oda já tretaram, né? Assim, meio que... Foi tipo uma guerra fria entre os dois, né? Só que o engraçado é que o Oda sempre meio que debochava do Kubo, tá ligado? E o Kubo pilhava legal. Né? Que o Kubo tem um estilo completamente oposto ao do Oda e o Oda não gosta também de algumas... Da forma que o Kubo faz a história, porque o Oda não gosta tanto de coisa edgy, que se leva demais a sério e tal. Só que a verdade é que o Kubo e o Oda, apesar de serem parte do Big Three, o Kubo nunca chegou ali para disputar com o One Piece de fato em vendas, isso não é só minha opinião, tá? Isso é um fato. Não chegou a disputar com o One Piece em popularidade mundial. Acho que até no Japão, não sei se chegou próximo de disputar ali os rankings altos, mas fato é que era um mangá tão influente, importante quanto o One Piece. Eu acredito que não seja mais, porque o One Piece tá aí até hoje. Mas assim, o fato é que existia essa rivalidade. E não sei se eles competiam entre si, de fato, ou se era só algo mais, eu não gosto do estilo dele, eu não gosto do estilo desse outro e vou deixar quieto. E sim, eu sei que existem... eu sei que o Kubo já desenhou o Luffy, eu sei que o Oda já desenhou o Ichigo. Mas isso não quer dizer nada, né? A gente tá falando da Jump, assim. A Jump pode só ter mandado os caras fazerem isso. Então vamos pro 17. Porque agora a gente vai descobrir finalmente quem que tá por trás de tudo, né, cara? Olha só, o grande Nanamini tá de volta. Cara, pra quem tava com saudade dele aí depois de um volume, né? Porque passou muito tempo no mangá, mas na verdade pra gente foi um volume só. Acho que foi um volume, no máximo 2. E aí o Nanamini tá, cara, só que dessa vez o Nanamini elevou a potência
isso, né? De ter que estar competindo com a Shirogi. A gente tinha pensado que ele tinha aprendido a lição dele, que, pô, agora ele vai fazer um mangá de forma justa. Não. Na verdade, o que ele fez? Ele criou uma empresa de produzir mangás, né? Então ele chama uma série de editores que nem leem a Jump para administrar a sua empresa, e ali eles escolhem o melhor mangá possível. Só que a diferença é que todos eles são profissionais e existe um grupo mais seleto que dá uma nota para os mangás, né? Tipo anime list, assim, né? 9.4, 8.2. Cara, isso é muito errado, velho. Cara, o prédio do mal dos mangakas é um negócio hilário, cara. Eu não consigo. É muito engraçado. Cara, é inacreditável, assim. O Nanamine, ele tem muito dinheiro, a gente sabia disso, que ele era rico. Mas ele literalmente construiu uma empresa, né? Olha, ele tinha muito dinheiro e inteligência, cara. Isso que move ele. Ó, caraca, foreshadow do mangá do... Caralho, olha só. Tiraram o Nanamine do mangá do... Nossa, ele tá muito à frente da gente, o Obiobata, não tem como. E aí, o Nanamine, além de tudo, os estudantes iam ler os mangás dentro da empresa do Nanamine e os estudantes avaliavam o mangá para ver se o mangá ia bem. Só que me impressiona o fato de que isso foi permitido, né? Pô, ele patenteou a empresa, ele montou a empresa, ele construiu, deu tempo dele construir a empresa, deu tempo dele empregar uma série de funcionários, deu tempo de ele montar todo o negócio. E tá tudo certo, a Jump não tem conhecimento disso, ninguém tinha conhecimento sobre isso, né? Mas era uma empresa que estava aí no mercado, né? E aí, daí obviamente começa, né? Pô, por que esses caras estão voltando? Porque, apesar de tudo, eles são mangá, eles já eram mangakas anteriores, antigamente, né, na Jump. Então eles já tinham um estilo de arte, eles já sabiam mais ou menos como funcionava o ritmo dos mangás, então não era como se eles estivessem completamente em branco sobre como que era um estilo de publicação. Só que, obviamente, apesar disso, aparentemente, pelo que o mangá próprio disse, não é proibido na Jump, né? Ainda assim é injusto com relação aos outros mangakas que se esforçam sozinhos para fazer o seu negócio. Cara, quanto mais gente tem envolvido no processo de criação de alguma coisa, menos original fica, velho. É incrível. Então. E claro, eu não sei, obviamente Bakuman não tá mais preocupado, isso é jogado na nossa cara nesse volume. Não tô nem aí se o Bakuman a gente tá tentando replicar a realidade ou não. A gente vai exagerar mesmo, a gente vai colocar o Nanamine como um vilão exagerado, que é justamente para mostrar que a gente não tá nem aí, a gente só quer que a história seja interessante. Mas o ponto é que não é interessante, é um plot repetido de uma coisa que aconteceu um volume atrás, sabe? Me parece, de novo, que eles estão fazendo isso para alongar o mangá. Porque o Nanamine literalmente entra nesse arco, ele faz a mesma merda, ele repete o mesmo erro, ele não aprendeu em nada com o que ele fez anteriormente, e ele sai desse arco do mesmo jeito que ele entrou no arco e some. Tipo, ele simplesmente sumiu. E a gente tem mais 2 volumes, tá? E eu não acredito que eles vão trazer o Nanamine de volta por mais 2 volumes. Eu acho que, se eu fosse chutar, diria que ele vai ter aprendido a lição dele no final e tal, mas não vai ter nenhum destaque, né? E aí a gente tem o Ashirogi, não só o Ashirogi, todo mundo do time Fukuda, né? Fica puto com isso, obviamente, o Hattori fica puto com isso, o editor-chefe fica puto com isso, e eles querem que o Nanamine publique o mangá dele, né? Porque o Nanamine começa a ficar maluco, aí ele demite o Azuma, que era o mangaka, o assistente do tio dele, que a gente vai falar do Azuma depois, demite todo mundo. Aí deixa só os caras, de fato, que entendem do mangá na empresa. Isso já seria o suficiente para falir a empresa, né? Mas tudo bem, nesse ponto a empresa está funcionando ainda. E aí ele resolve ele mesmo escrever um mangá. E aí o pessoal vai pedir pro editor-chefe Sasaki deixar que o Nanamine publique um mangá para eles vencerem o Nanamine no soco mesmo, né? Soco metaforicamente falando. Mas eu acho isso meio... Sei lá, cara. Pô, a gente tá falando da Jump ainda, né? O mangá se passa ainda no mundo real, eu entendo que existe um exagero da empresa dele ali. O editor em chefe da Jump não é o cargo máximo de toda a revista. Tipo, existe uma hierarquia. E ele aceitar isso seria basicamente dizer assim, ó, se vocês forem fazer, todo mundo pode fazer isso que ele tá fazendo. Só que desde que eu imponha certas regras para isso acontecer.
como ele impôs, né? Se o Nanamine não conseguisse pelo menos top 3 dos mangás da Jump, o Nanamine nunca mais poderia publicar na Jump na vida dele. Mas, sei lá, isso é meio, não sei, cara. Essa situação é aplicar tropes de shonen em coisas da vida real que nem sempre funciona. Por exemplo, isso é basicamente, eu vou falar de novo, o Goku dando a semente dos deuses pro céu. Só que na forma de competição de mangá. Porque não é possível, cara, é muito absurdo uma porra dessa. Cara, existe um limite do quão longe dá pra ir com certas coisas no mangá. Esse mangá, Bakuman, a gente entende que não precisa seguir 100% a realidade. Tudo bem. A gente pode existir um exagero, tá? O Nanamine pode ser um cara puta rico, a gente não tem ideia do background dele, que construiu uma empresa. Ok. Eu não sei nem se isso é permitido no Japão, um negócio desse. Mas ok, vamos lá. Digamos que seja. Cara, ainda assim a gente tá falando de uma empresa real que eles estão tentando replicar como essa empresa trabalha no mangá de forma semelhante. Tu pode até falar, de repente eles conseguem, por exemplo, publicar 2 revistas, 3 mangás na mesma revista. Tudo bem, normalmente na vida real talvez a Jump não fosse tão flexível assim, mas dá pra mudar um pouco isso no mangá porque é outro editor em chefe, é outro mangaka, isso dá pra ser flexível. Agora, o cara criar uma empresa, isso ser permitido na Jump, e ainda ele ter a oportunidade ainda de serializar um mangá nessa empresa, se ele pegar top 3, que existe uma chance alta disso acontecer, porque era one shot, não era nem um... Era, na verdade, o capítulo 1, do one shot, mas assim, a chance de ele conseguir pegar top 3 no one shot era mais alta. Então, assim, ele deu uma oportunidade de ouro para um cara que estava fazendo tudo errado. E que basicamente despreza o editor dele, despreza o trabalho de todo mundo que tá lá na empresa que trabalha na Jump. É como se eles estivessem dando carta verde pra maluco se criar lá na Jump, sabe? Falo dentro do mangá, tá? Então, isso pra mim é meio injustificável, assim. E eles levam a sério essa situação. Não é, eles não usam isso de forma cômica, sabe? Eles realmente levam a sério. E aí a gente começa a ter diversos problemas nessa história, porque chega um ponto que a gente fica cansado. A gente fala, tá, cara, chega, já acabou, sabe? Tô satisfeito. Tanto que eu até achei que... Fiquei com medo, na verdade, né? De que ele prolongasse mais isso, onde ele conseguisse top 13 e tivesse que perder pro Mashiro e o Akito lá na frente, assim. Sei lá, o Mashiro e o Akito tivessem que superar ele de alguma forma e aí construíssem mais um arco para eles superarem o Nanamine com o PCP. Mas não fizeram isso, ainda bem, só terminaram de uma vez o arco dele. Só que o ponto é que, de novo, né, trouxeram o editor do Nanamine de volta, que o objetivo dele era convencer o Nanamine do contrário. O editor do Nanamine é meio masoquista, né, que tipo, ele queria mudar o coração do Nanamine, olha que lindo. E no fim não mudou nada. O Nanamine continuou a mesma coisa, o editor do Nanamine também. E, sei lá, cara, eu não entendi o objetivo desse volume 17, a não ser aquele plot do tio do Mashiro e, sei lá, prolongar a história, sabe? Tá. Vou falar aqui do tio do Azuma, que é aliás, do assistente do tio do Mashiro, né, que é o Azuma. Ele tinha no passado, a gente descobre que olha só que plot, cara, que o Kawaguchi, né, Taro, que é o tio do Mashiro, ele queria que o Mashiro fosse um mangaka de sucesso, mas ele nunca falou isso pro Mashiro para não pressionar ele. E ele disse que ele deixou o encargo do Azuma cuidar do Mashiro e competir com ele na Jump. E aí o Azuma resolve fazer um mangá. Ele é convencido pelo Hattori, né, porque ele se arrepende de ter trabalhado pro Nanamine. E ao invés de ele serializar uma história, ele faz um one shot. Esse one shot fica em terceiro, tirando o lugar do mangá do Nanamine, que fica em quarto. Que aí em segundo fica, acho que o do Fukuda, se eu não me engano, e em primeiro fica o PCP. Então acaba que o Azuma só entra na história para motivar o Mashiro a superar os seus limites ainda mais, sabe? E depois ele sai. Eu entendo por que ele se descarta o Azuma. Na verdade, ele faz isso justamente porque ele não tem espaço mais na história para introduzir um novo personagem, criar um novo arco inteiro sobre. Então ele só descarta o Azuma logo e fica por isso mesmo. Aí, só para ressaltar, né, o Mashiro e o Akito, eles vencem o mangá do
o mangá do Nanamine, porque eles descobrem uma coisa chamada Foreshadow, né? Que eu acho que eles já deveriam ter descoberto isso antes, né? Sendo experientes como eles são, né? Mas eles descobrem que eles podem trazer um elemento da história anterior para superar o mangá do Nanamine, né? Sei lá, eu achei isso meio... aquela mesma história do... vou criar um personagem... um vilão interessante para combater o meu protagonista aqui, para ele superar um outro mangaka. Tipo, tá, mas já não devia ter feito isso antes, considerando que tu é um mangaka já experiente, sabe? Não sei, eu achei isso meio sem sentido. Mas acho que é isso, do volume 17, não tem mais nada para se falar, não sei se vocês têm alguma opinião aí sobre o volume. Só que foi muito idiota mesmo. É um volume bem retardado. Não é legal não. Volume chato pra caramba, cara. Aí, olha, eu espero que o Nanamine não volte mais, mas assim, se for voltar, volte só como... ele aprendeu a lição dele e é isso aí, né, cara? Esse foi o incrível volume 17. E aí, o volume 18, né? A gente vai pro volume 18. O volume 18, ele é melhor do que pra mim, o melhor de todos é o volume 18. Isso não significa que ele seja incrível, masterpiece perfeito. Mas o volume 18, ele tem mais conteúdo do que o 17. Não é muito difícil também. E aí a gente começa já falando que existem 2 mangás que querem criar. A gente sabe que o Crawl, ele terminou porque o Age venceu a competição de ficar 20 semanas seguidas em primeiro, né? E o Age resolve criar um mangá chamado Zombie Gun, que é um mangá de batalha cult. Na verdade, o objetivo do mangá é ser batalha, mas ele tem algumas coisas cult no meio. E o Ashirogi, ele resolve pelo forte dele, como Money Intelligence, só que de uma forma um pouco diferente, que é o contrário do Age, né? Que é um mangá majoritariamente cult com alguns elementos de batalha. O nome do mangá é Reverse. E aí eles criam a diferença, o grande diferencial do mangá do Ashirogi é que existem 2 protagonistas, né? Um protagonista que faz lavagem cerebral, que é tipo um Dark Hero da vida, e outro protagonista que tira essa lavagem cerebral, que é um protagonista assim, eles têm um semblante branco, né? Que é justamente para mostrar que ele é do bem. Cara, isso é basicamente o Death Note, né, cara? Um protagonista mau e um protagonista bom, porque o L também, de certa forma, é um protagonista em Death Note até determinado ponto. E com poderes, essa é a única diferença. A estética evoca bastante o Devilman, né? Que não me chamaram pra gravar o podcast. De novo, deixa aqui minha Culpa do Michaels, né, cara? Impressionante. E também o Zetman, que é bem inspirado em Devilman. É do Katsura, né? Uhum. Exatamente. Parece dá pra ver claramente, né, que ele pegou essas ideias de mangás já existentes, especialmente deles. Tanto que ele várias vezes ele faz referência a Death Note com esses mangás mais cults, assim, de inteligência e tal, que é pra chamar a atenção das pessoas, exaltando o próprio trabalho, né? E é impressionante que alguns dos mangás que eles colocam como ideias parecem ser mais interessantes de ler do que o próprio Bakuman, né? Só que lembrando, isso é só... Os mangás não tem a história do mangá, a gente só tá vendo a imagem e uma ideia do que o mangá traz. Mas é interessante pontuar isso. Às vezes a gente lê o mangá também, né? Eu acho isso legal, quando o Oba e o Obata eles fazem meio que uma página rascunho do PCP, por exemplo. Em alguns momentos ali, né? Então, isso é interessante. Mas dá pra ver claramente que, sei lá, cara, muitos elementos que eles criticam no mangá, tipo, você não pode fazer isso aqui porque isso aqui pode ser ruim pro seu mangá. Ele comete esses erros no próprio mangá, sabe? Tipo, eu acho que é uma coisa meio impossível de não fazer, considerando que ele é semanal, mas assim, novamente, Bakuman não é o exemplo de, nossa, que coisa bem escrita, que mangá, nossa, que mangá incrível. Houve alguns erros, mas o mangá ainda continua incrível. Cara, tem muita coisa em Bakuman desnecessária. Mas aí a gente vai indo mais pra frente, a gente lembra que a Azuki existe, né? Que eu não lembrava que ela existia fazia uns 5 volumes, eu acho. Verdade. Porque, cara, eu fiquei assim, mano, cadê a Azuki, velho? Passando as páginas assim, mano, cadê ela, cara? Cara, ó, vamos fazer. Cara, personagens que já foram esquecidos. Teve aquele cara que era basicamente o Isayama, né? Que a gente brinca que ele era o Isayama, que era um otaku maluco, que sumiu, foda-se. O Lovete Peace, cara. Puta que pariu. Sumiram também, que era o melhor potencial que tinha sei lá, de construção narrativa. Porque eles, pra quem não lembra, é o cara com cachorro, tá? O menino com cachorro que fugiu de casa. O Que queria ir pra escola de arte.
Isso. Shiratori e o Peace, que é o cachorro dele. E aí ele também sumiu, e, pelo que eu... Aparentemente ele não vai mais voltar também. Porque eu não entendo por que eles fazem isso. Eu acho que não sei se eles esquecem ou se eles só resolvem não fazer mais nada porque eles não têm mais ideia, não sei o motivo. Mas considerando que eles esquecem da própria Azuki, que é uma personagem importante para a história, imagino que esquecer de personagem secundário não deva ser tão inacreditável de pensar, né? E aí, o Mastro também esqueceu de que ele queria ser um escritor à parte, junto com o Akito, né? Então. Mas enfim, isso é detalhe, né? E aí, basicamente, eles ficam competindo, o Eiji e o Ashirogi, e o objetivo deles é sempre se superar um ao outro. Porque o que acontece? O Eiji agora ele quer fazer o melhor mangá do mundo, né? Eu confesso que eu senti um sentimento de derrota quando ele terminou Crow, porque para mim a grande vitória do Ashirogi seria vencer Crow, mas aí o mangá utiliza uma outra desculpa de que Crow não era bom o suficiente quanto podia ser. E aí o Eiji tá fazendo um mangá agora que de fato é o melhor de todos, assim, se eles superarem esse mangá do Eiji, eles vão ser melhores ainda do que eles seriam se superassem Crow. Eu não entendi porque que ele resolveu, sei lá, deixar Crow de lado. Pra mim, podia muito bem seguir o plot exatamente assim com PCP e Crow, mas tudo bem. Eu acho que nem eles achavam tão interessante assim PCP. E daí a gente tem o Eiji conseguindo o primeiro lugar com 692 votos quando lança o One Shot. Aí foi o maior da história da Jump, né? E aí depois o Ashirogi supera com 2 votos a mais. 3 votos a mais, aliás. 2, 3 votos a mais, que é quando lança o mangá deles na Jump. Aí essa competição fica durante um bom tempo, né? Uma hora eles estão em primeiro, outra hora o Eiji está em primeiro. E aí eles precisam lidar com um problema, que é justamente que o Reverse ele vai ser serializado, mas não dá para eles serializarem 2 mangás na mesma revista. Porque isso... A principal desculpa deles é que, tipo, eles não têm eles não são o Age. Essa é a principal desculpa. O Age é muito foda e eles não são o Age, sabe? Então eles não conseguem superar o Age. Isso eu acho uma desculpa meio esfarrapada. Mas aí depois eles utilizam outra, que é justamente de que eles vão ocupar 4 slots na revista, porque o Age vai ter 2 mangás, o Ashirogi também, e aí não vai ter espaço para iniciante. Então isso tem que mudar de alguma forma. E aí a ideia é justamente colocar um mangá para Risho Jump, né? Para quem não sabe, a Risho Jump aí, ela é criada pelo Bakuman exclusivamente. Eu até pesquisei se não existia, mas não existe. Pra mim meio que seria tipo a Jump SQ, né? Que é a Jump mensal. Seria a Jump SQ deles, assim, só que eu acho que eles não usou o nome para evitar problema. Square Mas Enix, é a Risho né? Jump, basicamente. E aí o Sasaki, que era o antigo editor-chefe da Jump ali, ele se torna o editor-chefe da Risho Jump, que é uma revista mensal. E aí o novo chefe é aquele cara lá que, tipo, ele tem um visual muito foda, porque a piada é essa, né? Que sempre que ele vai fazer alguma coisa, ele coloca a jaqueta dele e mostra como ele é foda. E aí o Hattori, não o Hattori editor do Ashirogi, o Hattori editor do Eiji, ele se torna o novo editor, um dos editores-chefes ali também da bancada do Hattori, né? Geral. Aí tem o editor-chefe geral, que tá acima dele, né? Que é esse cara Ed aí. E tem esse Hattori, que é o editor-chefe do departamento. E aí existe essa discussão sobre onde colocar o Reverse, e aí a ideia é de que o Reverse vá para Risho Jump mensal e o PCP continue semanalmente. Aí o mangá do Age vai ser serializado também, né? Não vou nem citar os pormenores da situação, porque não é relevante, mas assim, o Zombie Gun basicamente ele vai para Jump. E aí não daria para competir Zombie Gun com o Reverse de forma justa. Então eles conversam entre si de novo para tentar entender como é que eles podem fazer. Porque o Hattori, tem uma cena do Hattori, que eu até acho legal essa cena, que o Hattori tá bêbado lá falando que ele queria muito ser editor do Reverse, e aí o outro Hattori, editor do Age, chega lá para conversar com ele, daí consola ele e tal, mas o Hattori não lembra de nada que aconteceu, e aí ele dá um jeito de tentar fazer com que o Hattori seja editor do Reverse. E aí a gente tem a mudança, né? Na verdade, o PCP vai para Risho Jump ser mensal, porque daí eles vão ter mais liberdade criativa para fazer esse mangá, e o Reverse ele vai ser semanal, onde o potencial dele pode ser explorado, ele pode ser aí o carro-chefe da Jump.
É engraçado porque o editor novo deles da Risho Jump, né, é o cara que editou o Toriko, é o cara que foi editor do Beelzebub e do Magi Neuro, né? E esses 3 mangás, o Neuro eu não sei, mas o Toriko e o Beelzebub tiveram, sei lá, 40 volumes, não sei quantos volumes tiveram, vários volumes tiveram, e terminaram de forma, assim, foram, não vou dizer cancelados, vai, mas assim, começaram a decair bastante. Entraram em decadência depois de uma série de volumes. Então a gente sabe que o destino de PCP já, né? Que nome desgraçado, né? Obviamente, esse estilo mangá ele só para promover a própria Jump, né? Não tem nenhum motivo narrativo além desse. Mas é engraçado pensar que eles usam isso como referência e tal. Mas tudo bem, né? Não sei se inspirou em algum editor existente e tal, mas não peguei tipo, se teve essa referência, não peguei. E aí todo mundo começa a ser motivado, né? Porque o time Fukuda funciona assim. Aí, porque tá o Eiji e o Ashirogi tá muito na frente de todo mundo. Então, o Fukuda começa a fazer o mangá dele de moto ser mais foda, cada vez mais foda. Infelizmente, o Fukuda não tem mais tanto destaque quanto ele tinha. Mas ele aparece de vez em quando, mostrando que ele tá motivado e tal. E aí o Fukuda consegue ficar uma hora em segundo. E o Ashirogi fica em quinto. E aí, poxa, o Ashirogi começa aquele drama de tipo, pô, será que a gente tá fazendo um mangá? Será que a gente não tá fazendo o que a gente podia fazer? O que tá acontecendo? E a gente descobre que é porque o Akito, né? O Akito ele não tava fazendo tudo que ele podia porque ele queria estender o mangá. Ele queria só colocar o mangá para ele ser animado eventualmente e ser grande. E isso tirava o potencial que o mangá tinha. Porque o Eiji é muito foda, então ele conseguiu criar um vilão bom, e aí ele matar esse vilão bom e criar um vilão melhor ainda, e isso alavancou muitas vendas, e eles não tinham como fazer isso porque o mangá do Ashirogi, ele tem 2 protagonistas, né, e um dos vilões do mangá deles é o protagonista, então eles não podem simplesmente matar o cara. Aí tem esse problema. Mas, no fim das contas, pelo menos eles dão um jeito de melhorar isso. E aí o Akito resolve falar com o Mashiro, e o Mashiro ele chega e fala, pô, vamos fazer o seguinte, vamos fazer esse mangá ser curto mesmo, com mais uns 50 capítulos, por aí, 100 capítulos, e vamos concluir. Vamos direto pro arco final, porque senão a gente vai ficar sem ideia, né? E aí, até perguntar pro Miles quando ele voltar isso, né, mas tipo, não sei se vocês acham vale mais a pena fazer um mangá longo para ele ter mais sucesso de vendas, ou se tipo, é melhor um mangá ser mais curto, mais direto ao ponto. Cara, pelo jeito que o mangá aborda o estilo do Ashirogi, tipo, eles não são muito bons em fazer mangá muito extenso, não. Tipo, geralmente eles ficam sem ideia e começam a fazer coisas só pra chamar atenção, assim, eu acho que tipo, isso não vale a pena. Ele se força algumas coisas a, tipo... Assim, já teve muita briga com o Hattori por coisa criativa mesmo, né? Durante o mangá inteiro teve isso. Então acho que eles brocham quando eles se sentem limitados, sabe? Uhum. Coisa que eu acho que até foi do Obodobata mesmo. É um problema do mangá que eu nunca senti que eles tinham realmente alguma paixão pelo que eles estavam escrevendo em si. Mas o ato deles estarem fazendo aquilo. Por exemplo, eles não têm uma paixão pelo PCP, ou pelo mangá anterior, ou por esse mesmo. Eles só têm a ideia de que eles querem fazer sucesso. Essa é a paixão deles. O Eiji é bem diferente nesse sentido, né? Sim, Ele ama o porque que faz. o Eiji realmente gosta do mangá que ele tá fazendo. Eu acho isso legal, assim, que o Eiji sempre foi um mangaka muito melhor que ele. Então. E essa é uma coisa que eles falam, porque o Nanamine não conseguiu vender, porque o Nanamine não fazia os personagens dele com coração. Mas a impressão que dá é que eles fazem os personagens deles também meio que desse jeito. Eles têm mais paixão do que o Nanamine, porque eles gostam de fazer mangá. Mas a impressão que dá é que eles se dedicam muito com relação à heroína, porque é a Azuki que vai dublar. Mas os outros personagens não parecem ter essa dedicação, essa paixão toda deles. Tudo bem, não tem problema, eles podem querer fazer um mangá só pra vender. Mas assim, isso é dito, reforçado pelo Hattori. Esses mangás mais longos, como One Piece, Bleach e tal, não foram mangás feitos com o intuito de serem longos, eles foram feitos com o intuito de terem uma história início, meio e fim, só que pela sua popularidade e por consequência da própria história, eles acabaram sendo cada vez mais longos.
One Piece é One Piece por quê? Porque o Oda criou os Shichibukais e os Shichibukais acabaram alongando muito a história, ele já falou isso. Então, o pensamento deles de querer fazer uma série muito longa não vai levar eles a lugar nenhum. Então, talvez eles consigam, de fato, alongar o mangá mesmo sem ter essa pretensão. Mas ele critica isso, só que o Hashirog me parece mais ou menos por esse caminho, sabe? Mas enfim, eu acho, por isso que eu acho que o Eiji é um personagem melhor, assim, porque ele de fato tem uma paixão pelo que ele faz. Eu, pessoalmente, acharia mais interessante a história se fosse o Eiji o protagonista, só que o Eiji não fosse foda desse jeito, né? Ele tivesse uma ambição de criar um mangá e essa paixão pelo mangá dele pudesse fazer com que ele vencesse o Hashirog. Porque nesse ponto, a sensação que eu tenho é que, tipo, mesmo que o Hashirog vença o Eiji eventualmente, o Eiji já superou eles, porque ele é só um cara, ele faz o mangá dele com paixão, ele sempre teve em primeiro, e o Hashirog precisou de sei lá, 6, 7 mangás diferentes para poder chegar perto do Eiji, e assim, mesmo assim não conseguiu ainda, sabe? A coisa, a coisa também é que ninguém entende o Age, sabe? E isso que é muito curioso, tipo, é um cara que ele é genuíno, faz algo muito foda e consegue por isso. Aí quando o cara pode estar no pico, assim, da popularidade, do hype, mano, ele vai parar porque ele percebe que, mano, tem que acabar aqui, sabe? Ele é um cara... Até o Fukuda, assim, você percebe pela personalidade dele que ele tá fazendo um mangá da coisa que ele gosta. E tipo, o Hashirog, eles vão basicamente pulando do que eles acham que vai dar mais sucesso. Aí vai de um pro outro, pro outro, pro outro. Enquanto os outros, sim, eles só fazem o que eles gostam. Eu É acho isso que engraçado. então é engraçado mesmo, porque tipo, o Akito, ele tem o objetivo, o Akito me parece ser o cara que ele gosta do que ele faz. Eu acho que o Akito teria continuado com o Detective Strap tranquilamente se o Mashiro não tivesse presente, assim. Aí só que acaba que a promessa do Mashiro para Azuki faz com que o Akito deixe de focar naquilo que ele normalmente gosta, que é, vou fazer o que eu gosto aqui e acabou, não vou ficar me preocupando tanto com o toque da Jump. Eles até mencionam, né, tô cansado de me preocupar com o toque da Jump, para focar em algo que o Mashiro vai gostar para ele poder casar com a Azuki. Então todo mundo gira em torno dele casar com a Azuki porque tem que ter sucesso. Primeiro, tá, o objetivo deles é o anime, ok. Daria para ter o anime sem precisar recorrer a tanto, né? Acho que primeiro que a desculpa para mim de que PCP não vai nunca ter um anime porque não é o estilo para ter anime não cola, porque tem vários animes igual o PCP. Mas eles colocam uma outra barreira que é tipo, não só ganhar um anime, mas ganhar um anime sendo o melhor de todos. E aí, tanto que no volume anterior eles até falam, não, a gente quer. O nosso sonho agora é ser que nem o Age, assim, a gente vai terminar o nosso mangá do jeito que a gente quer, da melhor forma possível. E eles provavelmente vão realizar esse sonho com o Reverse, né? Só que nesse ponto sei lá, cara, é meio triste essa situação toda, mas também não é incompreensível. Nossa, o mangá fazer isso é um furo de roteiro. Não acho. Mas eu preferia que fosse diferente. E aí, bom, mas continuando, né? A gente tem uma cena ali do vô do Mashiro dando pra ele um diário do tio dele, né? Onde o tio dele falava que escrevia cartas de amor pra mãe da Azuki, que era quem ele amava. Só que isso é meio que uma repetição do que a gente já viu, né? Não tem muito a acrescentar ali. É só, tipo, Mashiro, se motive mais. Ponto. Aí o Mashiro, eu vou realizar o sonho que meu tio não conseguiu. Mas nesse ponto a gente já sabia de tudo isso, não teve nenhuma novidade para mim. Eu até achei que ia ser uma revelação maior, mas no fim não teve nada demais. Não teve nada. Talvez eles consigam uma casa junto, não sei. Acho que é mais para essa situação mesmo, assim, olha só, agora finalmente você tem o seu espaço, macho. Você é independente já. Mas ok, tanto faz, tanto fez. Aí a gente conhece os novos editores deles, né? Que é o Ogawa lá volta a ser editor dos caras, e aí existe toda a questão do cronograma, que eles têm que lidar com 3 mangás ao mesmo tempo, porque vale salientar, eles estão fazendo o PCP mensalmente, estão fazendo tem que fazer a serialização porque o PCP está acabando na Jump, né? Então eles têm que ainda fazer o PCP semanal até o final do arco, para depois começar o mensal. Então eles estão fazendo o PCP semanal, o one shot do Reverse, mais a história do Reverse depois que terminar o one shot, para ser serializado. Então é uma série de coisas que estão fazendo juntos, aí mostra de novo. Eu até achei que eles iam inventar de novo o plot do Mashiro
indo pro hospital, mas no fim não, foi só para mostrar que é importante seguir um cronograma, não adianta, para se organizar, e para salientar a importância de ter um editor-chefe no meio de todos os outros editores ali dos mangás, né? Mas fica por isso mesmo, assim, não tem, o Ogawa é outro que voltou, mas ele tinha uma ambição de ser importante como ser um grande mangaka, mas acho que essa ambição dele foi embora. E aí fica por isso mesmo. Aí tem um capítulo 158 lá, tipo, que popularidade de mangás deles. Assim. Isso é irrelevante, mas acho que quem votou foram as pessoas, né, sobre os mangakas mais importantes. Aí tem Money Intelligence lá em primeiro, PCP. Aliás, tem 2 Money Intelligence nessa pesquisa. Aí o PCP tem primeiro, segundo tá o Crawl do Age. E aí ele lista todos os mangás que as pessoas preferem fazendo pesquisa de popularidade. Só que, tipo, é muito engraçado porque é a mesma coisa. Tem mangá ali que não foi falado absolutamente nada, só o título do mangá. E ele tá, tipo, em 7º. Sabe? É foda. Mas, enfim, não entendi o critério, mas tudo bem. Novamente, é a mesma questão da pesquisa de popularidade dos personagens, né? E aí a gente descobre que a Azuki finalmente realizou o sonho dela, olha só. Ela é uma dubladora famosa já. Do nada, assim, a gente descobre, né? Achei meio apagado isso, mas tudo bem. Realmente. Tem um quadro só falando disso. Ok, tá. Mas não é importante porque ela não é protagonista e tal, mas é engraçado como parece que lembraram dela só agora. E aí, tá, vamos pra parte final agora, que, assim, é o Hiramaru com a Aoki, né? O encontro dos dois, onde, finalmente, os dois vão sair e o Hiramaru vai se declarar pra ela. Aí o Hiramaru tem a ajuda do editor Tu dele. zicou, cara. Episódio passado tu falou, não, mano, acho que nem deve rolar isso aí, acho que vai pro Hattori, não sei, mano. Exatamente, cara. Eu falei assim, cara, eu acho que não vai rolar, porque isso que o Hiramaru fez, o Nakai também, sei lá, não parece que vai acontecer, sabe? Porque muito parece que o Fukuda aqui ia ficar com ela, sabe? Porque nesse ponto parecia ser o cara certo pra ela. Pra mim ainda é, né? Muito mais do que o Hiramaru. Pra mim nem o Fukuda, nem o Hiramari, sim o... Eu preferi o Akito, assim. Sim o Akito, né? Mas dentro da realidade que o mangá tinha apresentado, eu achei que ia ser o Fukuda. Merecia ser o Fukuda dentro da realidade que o mangá apresentou. Porque, honestamente, o Akito pra mim é muito melhor com a Aoki do que... Cara, imagina essa cena com o Akito. Cara, ia perder a graça, obviamente, mas ia ser muito mais impactante, assim. Mas não, é só entre os dois. E a Miyoshi, novamente, né? A gente tem vários quadros do Akito mandando a Miyoshi calar a boca e ficar quieta, porque é ele que tem que pensar no que tem que fazer no mangá, né, cara? A parte da Miyoshi enciumada com a Oki é muito engraçado, cara. Então. Cara, é foda. E aí E aí tá, e aí eles resolvem fazer um romance entre o Hiramaru e a Aoki, que pra mim, nada a ver. Cara, a Aoki, tudo bem, ela se apaixona por qualquer um que demonstre o mínimo interesse por ela. Tudo bem, a gente entendeu isso. Mas, cara, o Fukuda, a Aoki, ela tem atitude, ela não é tão tímida assim. Tinha tudo pra ela, tipo, ela conversar com o Fukuda e os dois estarem juntos, mas ela resolveu fazer isso com o Hiramaru, né? E aí eles vão pro parque de diversões, o Hiramaru dá um jeito de se declarar pra ela, aí tem uma cena do Hiramaru atrapalhado, o Hiramaru começa a tirar a roupa do corpo dele porque ele perdeu o anel, né? Uma coisa que eu achei legal foi o editor dele realmente se empenhando em ajudar ele pela primeira vez, né? Não escravizando ele que nem um louco e tentando de fato ajudar ele a conseguir a outra. Mas aí ele se declara, que eu achei uma cena muito, muito da hora, que tipo, ele tá sem a calça e ela fala assim, não, porque você não tem nada pra me dizer não? E aí ele fica nervoso, né, que ele tem que finalmente se declarar pra ela. E aí ele fala que gosta dela e tal, só que basicamente ela fala, né, ele só meio que concorda, realmente eu quero casar com você, eu quero ficar com você pra sempre e tal. Inclusive, sigam essa dica, tá? Se você gosta de alguém, convida ela pra ir pra um parque e fala que quer casar com ela, vai dar certo. Cara, não vai, a pessoa não vai se assustar não, confia. Mas enfim, acho que considerando que é Japão, vai que funciona bem lá. Porque bem que no Japão é isso, né? A gente casa, os caras casam e às vezes nem beijo deram, né? Bizarro. A cultura, pô. Mas enfim, aí basicamente é isso o plot, né? O Hiramaru finalmente consegue ser correspondido, alcança o sonho dele. Eu imagino que a partir de agora eles vão no máximo casar e acabou o plot do Hiramaru já, não tem mais o que fazer com o Hiramaru na história. Cara, como eu imagino que esse seja basicamente o fim do Hiramaru,
né, de relevância da história, assim, a partir de agora acho que só vai aparecer pontualmente. Eu gostei, cara, foi um dos personagens que eu mais gostei, assim, de Bakuman, cara. É muito desesperado, exagerado, gritante, eu acho muito divertido acompanhar. Ele é o que deu a graça pra mim no mangá, honestamente, cara. Eu gostei bastante de acompanhar. O Bakuman muitas vezes foi mais leve por conta do humor do Hiramaru, sabe? E eu não dava muita coisa por ele quando ele apareceu. Então eu fiquei bem surpreso com isso. E aí a gente vai encerrar o volume, né? O volume termina com o Reverse Zombie Gun vendendo seus volumes 1. E aí começam as impressões de volumes e por alguma razão o Zombie Gun tá tendo muito mais sucesso do que o próprio Reverse. E aí, será que é pela arte da capa? Será que Reverse, num volume 1 de Reverse como um compilado, não é tão bom assim? E aí, qual que é o plot disso aí? A gente vai descobrir nos últimos 2 volumes, que, imagino eu, vão resolver essa história do Ashirogi, vão realizar os sonhos deles e a gente vai terminar a série de Bakuman, né, cara? Caralho, mano, tamo quase. Falta só um pouquinho, gente. Vamos Só 2 volumes, sobreviver. cara. A gente não somos podcaster. Cara, esse volume pra mim, ele foi... É o mais longo, é o com mais conteúdo que teve, porque normalmente o mais conteúdo é o primeiro, né? Os outros 2 são mais curtos. Agora foi o contrário, os 2 primeiros foram os mais curtos, não teve tanta coisa, e o último foi o que teve mais coisa pra se falar. Mas assim, é impressionante, cara. Esses 3 momentos eu achei legalzinho, mas no geral eu caguei bastante pra quase tudo. Eu achei mais divertido de acompanhar, assim, mas eu não tem nada ali que realmente tenha me feito, nossa, que foda, que me prendeu de um jeito incrível. Como assim, cara? O retorno do Nanamine é muito foda, cara. O retorno dele, nossa senhora, quem se arrepiou quando ele voltou, cara. Porque a história não tem nenhum vilão, né? Então, tipo, eles tinham que enfiar um vilão lá no nada. Mas, cara, era melhor não ter colocado o Nanami, na minha opinião. Eu acho que é isso. A gente já ranqueou os volumes no começo, então acho que nem precisa, né, fazer isso. Não, a gente já fez isso no começo também. Enfim, Talion, deixa pra galera aí. Valeu, aos guerreiros que acompanharam a série de Bakuman. Eu já tô finalizando basicamente, porque os últimos 2 volumes a gente vai só concluir a história, né? E aí vai falar o que a gente achou das impressões de Bakuman. E é isso aí, o penúltimo podcast. E nos vemos mais uma última vez nos últimos 2 volumes. Vai ser mais curto. Dá um tchau pra galera, Kaiser. Tchau, pessoal. Já tá acabando, tá? Aguenta mais um pouquinho. Bem, é isso, é porque é mesmo. Iver, Ijor e Putikiti, como diria o Whindersson Nunes. E até o próximo vídeo, até a próxima live, até o próximo podcast, até o próximo VV JB de Bakuman. Tchau, galera.